Esse é o Flávio Kominski, quem conhece. Já deve ter muita gente aqui que te conhece, mas eu já falei bastante de você. Deve Eu ter falei, contado um bocado de mentira, hein, Angélica? você sabe que eu jamais contaria mentira a seu respeito. Até a mais exorbitante vai ser verdadeira, certo? Eu não sabia que precisava ser via celular. Eu acho uma situação inusitada, uma tecnologia que só funciona no celular. Mas tá bom. Nesse modo palestra é só no celular, né? No modo assistir, talvez você possa assistir pelo computador. Mas ó, eu não sou a pessoa melhor para poder falar a respeito disso, porque eu vou no beabá aqui e respeito e nem tento inovar, entendeu? Para não dar errado. Mas deixa eu estava contando para o pessoal, Flávio, que você foi nosso aluno da turma 1 há 14 anos atrás. Você tem consciência disso? Sim. Há 14 anos. E eu queria que você contasse o que fez você nos escolher, né? Olha, eu acho que na época eu tinha uma relação muito boa com a Verinha Oliveira, com o Celim, tinham sido meus sócios na Pricewaterhouse e deixaram a Pricewaterhouse para fundar a Digo. E eu estava num momento onde eu queria, enfim, mudar de vida. Eu estava na Korn Ferry e sentindo que gente, né, pessoas, era o que me atraía. Eu ficava particularmente, digamos assim, encantado com a possibilidade de entender o que é que tinham feito os executivos com quem eu trabalhava serem bem-sucedidos, né? E eu achei que o coaching era uma das formas, ou talvez a melhor forma de conhecer um pouquinho do que está por dentro dessas pessoas. Uhum. Então, né, isso foi quase que automático, né? Eu tinha uma referência muito sólida da Digo e digo, vamos lá. E aí você veio no curso da formação de coaches. E você sabe que o nosso curso se chama Formação de Coaches, de ser coach, né? Já desde aquela época, agora a ICF recentemente está falando com as novas competências que tem que ser coach, né? E nós já falávamos isso lá atrás, quando nós começamos em 2006, Sim, né? ó, e eu acho que isso, digamos assim, foi o grande divisor de águas da minha vida, né? Eu acho que você, digamos assim, desenvolver as competências do coach, sendo cliente e coach ao mesmo tempo, né? Essa abordagem muito hands-on do ecossocial foi muito importante. Eu me lembro de algumas passagens durante o processo de formação que me impactaram profundamente, né? Eu acho que se alguém espera participar de um curso de formação coach só com a cabeça, escolheu a profissão errada, né? A cabeça e o coração têm que estar juntos. E alguns dizem que a alma também. Eu não sei exatamente como definir alma, mas seguramente coração e mente têm que estar juntos. É, lá no curso a gente ensina que se a alma estiver integrada, que é o pensar, o sentir e o querer, né? Sim, O eu entra isso. perfeitamente para ser o ser humano integral, né? Ô, Flávio, você falou que você teve algumas experiências interessantes. Você pode compartilhar com a gente alguma experiência interessante que você viveu, assim, que foi... Eu me lembro que nós tínhamos no módulo 7 e no módulo 8 a gente trabalha o coach, né? Já o aluno para ir para o mercado, para se posicionar como coach. E tem o lugar único, lembra do lugar único? Então, assim, como foi a sua escolha do lugar único? Eu não, sinceramente, eu não consigo, digamos assim, encontrar esse lugar único
como parte do meu processo de formação agora. Eu, sem sombra de dúvida, encontrei e me encontrei, né, em vários dos questionamentos que foram levantados durante todo o processo de formação. Né? Você, o Jorge e o... Me esqueci o nome dele. O Sérgio. O Sérgio, isso. Era o Sérgio, é. Isso, você, o Jorge e o Sérgio eram pessoas, eu acho que a melhor palavra para definir eram carinhosas, sabe? Assim, eu acho que vocês incorporavam bem o modelo do sentir particularmente, né? Eu também tinha o pensar e o querer, mas o sentir era muito forte. E eu acho que isso me, digamos assim, provocou algumas reflexões e alguns sentires dentro de mim que foram muito impactantes. Eu, de vez em quando, brinco que eu poderia, né? Todos nós temos várias fases na vida, né? Não estou querendo aqui falar da antroposofia, mas eu diria que, para mim, existe o antes do coaching e depois do coaching, o antes do ecossocial e o depois do ecossocial. Então, muito legal, né? Formação de coaches do ecossocial. Flávio, eu assisti recentemente você conduzindo uma rodada de discussão na ICF Brasil do ano passado. Você foi moderador de uma mesa, né? Todo mundo trabalhou nessa ICF voluntariamente, e você conduziu uma mesa. Eu fiquei assim, eu achei brilhante, porque você estava tornando visível que duas pessoas de RH que não tinham formação em RH, mas que falavam brilhantemente sobre ser humano, sobre pessoas, e o grande diferencial para formar times, né, e competências, e conduzir, né, dentro do... Me parece que eram empresas de... Como chama? Você está falando do evento sobre diversidade? Isso! Conta pra gente. Eu Não, me lembro muito bem que você destacou com muito brilhantismo essa competência humana, essa diversidade necessária para a nossa época atual, né? eu acho que, né, eu comecei a encontrar isso já na minha época de Korn Ferry, quando eu trabalhava com recrutamento de executivos também, e que as empresas, algumas poucas na época, porque isso tem 15 anos talvez, se preocupavam com a diversidade. Né? E dentro da minha vida eu fui encontrando diversidade na minha família, fui encontrando diversidade entre meus amigos e fui encontrando e comecei a perceber, né, a necessidade da gente olhar pessoas independente da, vamos lá, gênero, etnia, religião, enfim, formação acadêmica e coisas do gênero. Então, eu senti que a gente estava num momento, naquele evento, muito propício para deixar uma semente na cabeça das pessoas que talvez ainda não tivessem essa visão de diversidade, não apenas como uma coisa humana, mas como também um tema de negócios. O diverso traz negócios. E uma das coisas que muito me impactou naquele evento foi uma frase até de uma pessoa, de um coach, mas que não estava na mesa, e ele disse o seguinte: diversidade não é convidar para o baile, diversidade é convidar para dançar. Ou seja, convidar para o baile é fácil, deixar o diverso sentadinho ali bonitinho é muito fácil. Vai lá e convida ele para dançar, e para se integrar efetivamente à organização, no caso. Né? E aquilo, né, aquilo foi impactante, né? Porque a gente... Diversidade poderia ser, dentro de um contexto muito raso, uma coisa rasa. Né? Ah, tá bom, precisamos
ter uma cota para pessoas de cor, precisamos ter uma cota para transgênero, precisamos ter uma cota para o que for. Mas vai chamar para dançar. Aí é que o negócio começa, a gente começa a ver quem, né, distinguir os adultos das crianças. Então, e você, nesse período todo, porque você foi executivo de primeira, você foi sócio da Korn Ferry, né? Você foi sócio de várias empresas de renome, e depois disso você virou coach e agora você está no mundo, né? Que habilidades você resgatou em você, que teve que trazer para o mundo, para esse novo papel de coach? Agora você está plenamente na função executiva de coach, né? Na função executiva de coach, estou na função executiva de pai, de avô. Isso. Eu acho que todas essas coisas contribuem para você ter uma prática, como é que eu posso dizer? Uma prática eficaz, mas eu tiraria o peso técnico dessa palavra eficaz, né? Eu diria uma prática que promove resultados nas pessoas por meio de, eu diria, de atenção, carinho, escutar, aquelas coisas que eu procuro praticar com meus filhos e netos, e minha esposa, né? Acho que minha esposa está Na live? na live também, mas a gente procura praticar com carinho, né? É menos o lado técnico da vida, do coaching, né? Que é importante. Que é importante a gente entender em que a gente baseia o nosso processo de coaching. Mas eu acho que o mais importante é a relação. Olha, a Regina está falando que ela está aqui. Eu sei, ela está lá no. Eu estou no escritório, ela está lá no quarto. Ela deve estar gravando para mostrar para todo mundo. Ah, que legal. Mas então, eu estava dizendo que o lado técnico do coaching, né, é muito importante, mas o lado técnico do coaching não sustenta um processo de coaching do início ao fim. O que sustenta o processo de coaching é o carinho, é a atenção, é o ouvir, eu usar uma palavra pouco usada, é a compaixão, né? Todos os coaches, os clientes, né, eles aparecem às vezes com problemas ou com situações sérias e você precisa ter muito carinho, muito cuidado quando você escuta. Eu acho que me ajudou também eu ter feito muitos anos de psicanálise, sabe? Então eu acho que de vez em quando eu consigo distinguir o que é meu, né? O que eu estou projetando nessa relação, o que o outro está projetando em mim nessa relação, né? E trabalhar isso, né? No diálogo de coachings, isso é interessante, um paper que eu li. Tem 4 pessoas num diálogo, tem o cliente, o coach, a relação entre o cliente e o coach se criticando ou se avaliando sobre o que tem dele dentro dessa história toda, né? Uhum. Isso você tem que fazer com muito carinho. Isso daí são as competências da ICF, né? O ouvir, estar presente, não perder o cliente de vista, separar o que é seu, o que é dele. Você acabou de dar uma aula para a gente de coach, né? Vida, você me deixou, você me deixou muito, como é que eu posso dizer assim, prosa, mas não é prosa. Não, você estava muito modesto, falando, graças à psicanálise, graças a tudo isso, graças à sua estrada de coach, né? Porque isso também... A modéstia é importante porque quem realmente importa, quer dizer, claro que o coach importa, mas o que realmente importa é o cliente. Você precisa até não usar uma posição de possível predominância nessa relação. Ou seja, eu brinco, né? Eu já falei isso em outros eventos da ICF, onde eu moderei, eu tive uma participação mais forte. Né? O coaching é uma dança onde quem guia é o cliente. O coach, de vez em quando, dá uma ajustadinha no passo, porque você não pode dançar samba se está tocando uma valsa.
mas quem guia é o cliente. Essa é uma dança do cliente e a gente precisa respeitar. Uhum. Então, você se lembra de algum turning point, assim, alguma coisa marcante que te aconteceu nessa trajetória toda de 14 anos que você é coach, né? 14 anos. 14 anos. Eu lembro de coisas marcantes, né? Eu Uhum. acho que todo coach começa preocupado em empregar adequadamente as técnicas que aprendeu, os processos, né? Assessments e tudo mais. E eu acho que em algum momento a gente precisa esquecer as técnicas, um pouco o que eu falei antes, né? A gente precisa esquecer as técnicas, os métodos, porque o que realmente conta é o que está acontecendo lá na relação com o cliente, e essa é uma dança que o cliente, como eu falei, que o cliente conduz. E eu me toquei disso quando, né, eu tenho um processo onde depois de cada sessão, eu faço uma anotação do que seriam os eventos marcantes daquela sessão. Uhum. E Muito interessante. algumas sessões, na verdade, tem poucos eventos marcantes, né? É uma vida. A vida, a gente tem dias ótimos e tem dias que a gente acorda, faz alguma coisa, vai dormir e vai para o dia seguinte. Quando eu comecei a sentir que os eventos marcantes das sessões não estavam ligados a técnicas, mas a algum processo de excitação do cliente ou de excitação da relação que levou a um momento onde o cliente é o famoso ahá, né? Oi, ipa, agora saquei alguma coisa. Então, eu acho que isso foi talvez o que mais como é que eu posso dizer, me projetou em termos de coaching, né? Não é, eu não sou coach porque eu entendo de técnicas comportamentais, né? Terapia comportamental cognitiva, ou do Grow, ou dos assessments, seja lá do que for. Né? Eu sou coach, de vez em quando a gente usa essas técnicas, mas no fundo, a gente precisa saber assegurar que a dança caminha no ritmo que o cliente tem. Uhum. E o que tem de você nesse ritmo? O que tem de mim nesse ritmo? Deixa eu pensar um pouquinho. Eu acho que tem, primeiro, 14 anos, né? Eu comi. O mundo que está assistindo aqui é maior de idade, eu imagino. Eu acho que eu comi muita merda nesse caminho. Eu acho que eu errei bastante, né? Eu acho que eu trabalhei situações de uma forma menos adequada. E eu acho que o que tem de mim hoje de mais importante talvez seja, digamos assim, a humildade de reconhecer que quem sabe tudo está do outro lado da mesa, né? Uhum. Que é o cliente. Né? Que, né, eu me lembro muito, agora me lembrei disso, acho que se ninguém ainda comprou o livro do James Flaherty, devia comprar, chama Evoking Excellence in Others. Né? Foi o primeiro livro que eu li sobre coaching, cuja ideia é o seguinte: a nossa função é buscar a excelência no outro e não a excelência do processo. E aí, então, eu acho que é isso que eu trago, né? É a minha vontade de fazer com que o outro encontre a sua o seu melhor ser, vamos Uhum. colocar assim. Faz sentido isso, André, Angélica? Mas eu tô lembrando aqui que a gente já se encontrou em muito curso por aí, né? Sim, Quer dizer, você fez o nosso curso e a gente sempre falou assim, isso daqui é apenas um começo de uma grande, nunca mais ninguém vai parar de estudar. Porque sim. eu sou coach há mais de 20 e tantos anos e eu nunca parei de estudar, né? Então, Você, assim, aos 15 anos, Angélica, se você é que eu coach sou há coach?
Há Não, eu mais de... sou coach desde 1999. Caramba! É. Só que assim, no ano 2000, 2002 é que eu comecei a chamar de coach o que eu fazia. E aí eu Ah, fui estudar, né? E fiz curso, tal, até que em 2006 a gente resolveu fazer um curso para ensinar as pessoas a fazerem coach, porque é muito fácil falar que faz coach, né? pô, E aí eu mesmo mudei muita coisa do claro. meu processo, do meu skill, conforme eu fui estudando, né? Então, assim, acho que coach de verdade, né? Foi a partir de 2002, mais ou menos, né? 2002 que eu estava vendo que o que eu fazia tinha muito a ver com coach, mas precisava melhorar o skill, né? Você sabe que você falou sobre, tem muito coach por aí. No Rio de Janeiro, né, eu sou vice-presidente do grupo de coaching do Rio de Janeiro. E a presidente é uma pessoa maravilhosa, a Márcia. Ela entrou no LinkedIn e procurou quantas pessoas no Brasil têm coach na sua descrição profissional, em algum canto da sua descrição profissional. Nossa, que tarefona! Não é rápido, no LinkedIn vai rápido, mas ela encontrou 106 mil pessoas no Brasil, 106 mil pessoas têm coach na sua descrição de alguma coisa. Ou seja, uma das razões que eu assumi ou aceitei o convite da Márcia para ocupar uma posição no Rio de Janeiro é exatamente porque eu acho que o coaching está numa... Como é que eu posso dizer assim? Tem uma plataforma flamejante no coaching que isto é uma profissão séria. Isto não é um camarada que vai lá na frente, excita todo mundo, nós somos os melhores, nós vamos ganhar. Isso não é convenção de vendas, vamos chamar assim. Tá? É, É uma coisa séria e o trabalho que a gente está fazendo, não só na ICF Rio, acho que na ICF Brasil, acho que o Marcos, que era o presidente anterior da ICF Brasil, também está nessa nossa live. Ele procurou isso com muito foco, porque a gente precisa tomar cuidado daquilo que é o nosso ganha-pão e daquilo que a gente acredita. Ou seja, coaching é uma coisa séria e que não é qualquer pessoa que faz um curso, que a gente não sabe nem quem é, que curso é esse, muitas vezes, que pode se intitular coaching. Então, acho que essa é a minha segunda, digamos assim, inspiração, é que isso é uma profissão séria e que precisa de uma formação séria, precisa de uma experiência séria. e precisa se cercar de referências sérias, né? Então, assim, essa é a minha grande preocupação, porque é, o nosso compromisso em formar pessoas, nós já temos formado mais de 500 em 14 anos, é pouco perto de alguns cursos de larga escala que tem por aí, que formam no final de semana 5 Sim, mil, 2 mil, né? sim. Então, eu fico preocupada, porque realmente... Agora, o nome está aí, né? E só fica realmente quem faz alguma coisa, né? Eu, Diferente eu, e séria. eu acho que sim, mas acho que, infelizmente, ainda existe um certo apelo. O canto da sereia ainda atrai pessoas que procuram uma solução simplista, digamos assim. Então, eu acho que a gente ainda tem um bom caminho a percorrer, Angélica, e acho que o ecossocial é parte deste bom caminho, né? O ecossocial é uma das instituições, eu não conheço muitas, diga-se de passagem, mas conheço alguns líderes de outras escolas de formação de coaches que são sérios
E toda vez que eu chego, agora há mais de um ano que eu não entro num avião para São Paulo, mas toda vez que eu chegava ali em Congonhas, tinha aquela placa do cidadão ganha a sua vida fazendo coaching e não sei o quê. Eu nem me lembro do nome da sociedade dele, mas era uma dessas escolas e que a única referência que eu tenho é que ele não quis se associar à ICF, eu não quis nem considerar, porque ele ia se submeter possivelmente a um código de ética muito rigoroso. Eu acho que essa é a outra diferenciação da profissão, né? Nós temos um código de ética bastante, eu não chamaria de rigoroso, não, bastante profissional. Né? A ética não é um tema de rigor, é um tema de crença no que significa ser um bom profissional. Isso. Mas estou falando muito. Nós estamos falando uma coisa muito importante. Nós estamos falando dos desafios de ser coach, né? Sim. Entendeu? Então, assim, além da seriedade, da ética, que outros desafios você enfrentou e que você acha que faz parte de um coach sério? Bom, a gente falou, né, da formação. Olha, eu tenho uma visão muito pessoal desse assunto, né? Porque eu cuidei de mim e continuo cuidando de mim, né? Então eu acho que você, para ser um bom coach, você precisa primeiro gostar muito de si próprio. Uhum. Valorizar aquilo que você tem, valorizar as coisas que você conquistou e ter uma capacidade de doação muito alta. Né? Eu já falei sobre isso, né? O coach doa. É claro que o doar aí não tem nada a ver com ser ou não remunerado, e eu tenho vários projetos pro bono, mas a doação do coach é talvez uma das características mais importantes, ou seja, o que importa mais quem está na minha frente, ou os que estão na minha frente, quando a gente trabalha grupo, do que a mim mesmo. Acho também que o fato de eu ter passado por um processo de psicanálise bastante longo, inclusive com uma pessoa que vocês indicaram, a Mercedes, me ajudou muito, né? Porque me ajudou a diferenciar o que é meu de o que é do outro e que eu não posso tomar posse, mas eu preciso trabalhar sem estar sujeito a isso. Ok, parabéns. A gente tem que afinar o instrumento, né? O tempo todo, né? Todo. Então, eu queria saber se alguém da plateia aqui, nossos colegas que estão assistindo, tem perguntas para o Flávio, né? Flávio, enquanto o pessoal está elaborando aí as perguntas, né? Se alguém quer fazer alguma pergunta para você, eu tenho mais uma pergunta para fazer. Assim, hoje nós estamos nessa época aí, pandemia, nós nem podemos dizer que é pós-pandemia, mas que alterou bastante o nosso cenário, né? O skill de sessão já não é presencial. O que você pode nos dizer sobre isso? Você até falou, eu nem viajo mais tanto para São Paulo, e você vivia na ponte aérea, né? Eu vivia na ponte aérea porque, infelizmente, o Rio de Janeiro se transformou num delicioso balneário, né? Para os que conhecem, Rio de Janeiro é uma Paquetá muito grande, né? Não sei se todos conhecem a ilha de Paquetá. Quando eu era moleque, eu ia vários fins de semana com meus pais para lá, era um lugar maravilhoso. Eu não conheço, mas eu sei que pelo menos em fotografia, né? Exato. Eu acho que eu conheço gente que mora lá e que diz que está bastante degradado, como o Rio de Janeiro. O que a pandemia impactou e que eu acho que impactou significativamente o meu trabalho é que acabou
o papo do bebedouro, o papo do café, ou vamos almoçar e trocar algumas ideias offline, vamos dizer assim, né? Aham. É estressante você entrar num call com mais 5, 6, 8 pessoas e está todo mundo te observando, enfim, sem que você não tenha saúde. Tô numa rinite alérgica horrorosa, É mas horrível. pode continuar. Não, mas sem que você tenha a oportunidade de participar, de interromper, de trocar um olhar, né? Porque está todo mundo ali. Então, o tema qualidade de vida, né? O burnout também passou a ser mais presente. Alguns clientes meus, o tema central do coaching é como é que eu recupero a minha vida. Porque, em algumas situações, pessoas se sentem confortáveis de enviar e-mail, WhatsApp, o que for, a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, o que é muito, muito desconfortável, né? E você, para conversar com as pessoas, precisa agendar a conversa. Isso é muito ruim e, então, recuperar a qualidade de vida tem sido um tema, Um desafio. um tema importante no processo. É, é verdade. Agora a gente não tem mais feriado, sábado, domingo, nada, porque tudo, como é esse WhatsApp e essa rapidez da informação, e assim, às vezes numa cidade é feriado e na outra cidade não é feriado, né? E aí as coisas Você sabe que são invasivas, né? eu tenho um prestador de serviço, está fazendo alguns serviços para mim, complexo, e o rodapé do e-mail dele é o seguinte: se você recebeu este e-mail em horário fora do seu horário de trabalho, não se preocupe em responder até que você esteja no horário de trabalho. Quer dizer, Olha que interessante. para que mandou o e-mail se está fora do horário de trabalho? Sabe? Até não sei, o Outlook me permite programar a entrega dos e-mails. Então, eu programo. Se eu resolvi trabalhar sábado, eu digo, esse e-mail vai ser entregue na segunda. Mas eu achei muito interessante, assim, não se preocupe em responder se você estiver fora do seu horário de trabalho. Então, para que mandou o e-mail? Né? Porque se a gente abre aquilo e tem uma consulta, algum tema importante, a gente vai se sentir tentado a refletir, pensar, responder, enfim. Esse é um tema importante nesse período de afastamento, né? Uhum. Esse é o maior desafio nosso. E você atende muito ao executivo, muito C-level, né? Alguns, sim. E como é que está a visão deles, né? Com essa situação de tudo pela internet, agora, assim, nós estamos com um remoto muito avançado, né? Eu até queria ouvir se há experiência de outras pessoas que estão nessa live que queiram comentar sobre isso. Mas a minha experiência é que esse pessoal muito sênior, infelizmente, está acostumado a trabalhar 14 horas por dia, 7 dias por semana. Então, em alguns casos, eles não têm a disciplina. Primeiro, não foram muito afetados, são afetados porque acabou aquela conversa de entra aqui na minha sala, vamos trocar um papo aqui, o que você acha disso, o que você acha daquilo, né? Mas eles trabalham 14 horas por dia, 7 dias por semana e imprimem esse ritmo nos seus e-mails, nas suas lives e nos seus processos de comunicação. Eles sentem essa falta, né? A falta de poder comentar com alguém tendo a certeza de que aquilo, vamos botar aqui entre aspas, que aquilo não está sendo gravado, que aquilo não está sendo, não tem um nível de formalismo maior do que eles gostariam. Mas isso tem sido um pouco complicado. Eles não estão tranquilos com relação a como o negócio está enfrentando essa pandemia. Uhum. Então, você acha que o maior desafio dessa nossa época agora
tecnológica com pandemia, né, é a falta de divisor de águas, né? Eu acho que esse é um desafio importante. Esse é um desafio importante. O outro desafio, que eu acho que afeta mais a nós latinos, é esse contato pessoal, né, Angélica? É o tomar um café junto, é o se reunir, é o conversar com alguém da indústria, ou, enfim. As coisas passaram a ser muito marcadas. E isso, para nós, tem um impacto cultural muito, muito grande. É. Isso está pedindo muitas habilidades humanas, né? Muito mais humanas, né, do que além das tecnológicas, né? Sim, e eu acho que pede também um pouco de transparência nas relações, né? Ou seja, quando eu estou conversando com você e tem outras pessoas participando, eu não tenho a chance de te contar alguma coisa ou ouvir de você alguma coisa que você me diria se nós estivéssemos conversando só nós dois. Então, essas coisas que você diria, elas não têm mais muito espaço e as pessoas precisam ser mais transparentes, mais assertivas naquilo que se propõe a dizer, a fazer ou a comentar, né? Tem alguns estudos interessantes sobre comunicação na época da pandemia, né? E que falam sobre esses comportamentos que precisam ser desenvolvidos. Uhum. Muito bem. Que recado você gostaria de dar para nós nesse aniversário nosso de 14, 15 anos de formação de coaches, né? Olha, o recado quer dizer, eu preciso escolher bem essas palavras, também porque eu sou vice-presidente da ICF do Rio, né? O que eu posso dizer é o seguinte: infelizmente, eu encontrei pessoas que entravam ou queriam ser coaches porque estavam, entre aspas, no mercado, né? Não estavam conseguindo encontrar uma outra boa colocação e, infelizmente, coaching, ou não sei, não vou tirar a palavra infelizmente. Coaching é uma profissão não regulamentada e, a rigor, qualquer um pode se intitular coach. Se você quer ser um coach sério e fazer disso a sua profissão, com P maiúsculo, se você incorpora uma filosofia de vida voltada para ajudar as pessoas a encontrarem o melhor de si, então o que eu posso dizer, sejam sérios em relação a isso. Não transformem isso num ganha-pão ou numa profissão como se você fosse um carpinteiro que pega um projeto e constrói, né? Essa é uma construção diária que envolve muita doação, muita reflexão E muita formação, né? e sim, e muita humildade, né, para entender os momentos em que você precisa mudar. Então, você como vice-presidente da ICF, você sabe que a ICF é uma entidade credenciadora, muito séria, e que tem nos regulado de alguma forma pela seriedade da gente cumprir o código de ética, as competências, etc. E tal. Você sabe que na Europa, nos Estados Unidos, ninguém faz coach se o coach não tiver uma credencial da ICF? Pois é, Eu tenho esperança que isso vai chegar em nós, entendeu? mas eu acho que isso cabe aos próprios coaches credenciados ou bem formados, né, associados à ICF, mostrarem isso para os seus clientes, né, porque é, né, eu tenho uma visão um pouco, digamos assim, ruim. Não, a palavra não é ruim, né?
O RH, ele funciona, por vezes, muito com base em quem indica, quem meu amigo, uma mão lava a outra, enfim. Eu tenho a sensação de que a gente precisa fazer com que as áreas de RH, que de certa forma são as áreas, ou que na grande maioria são as áreas que fazem o screening dos coaches, entenderem isso, né? Esse é um processo que os coaches precisam fomentar e, enfim, e que nós precisamos ser muito sérios em relação a isso. Eu me lembro de uma das organizações de consultoria que contrata coaches. Eu perguntei a eles: vocês se preocupam com o credenciamento e a formação dos coaches que vocês contratam ou subcontratam para os seus clientes? Ficou um silêncio muito eloquente Uhum. né? E eu espero que isso tenha servido para mexer com esse processo de contratação de coaches. Nós estamos encerrando aqui o nosso papo, mas fica o recado, né? Para nós, você que está na ICF e nós que estamos na formação de coach, de tomar o cuidado sempre de estar ensinando, né? E fazendo isso que você falou, lembrando, cutucando, perguntando, propagando, que tem um regulador de qualidade aí, né? Que tem um credenciamento e o estudar rigorosamente é o caminho para que o coach seja considerado bastante sério e é o que a gente acredita, né? Nesses 14 anos tem que acreditar. Não é que eu só trocaria o tem que acreditar. A gente acredita porque a gente vive isso, né? Eu vivo isso todo dia. Então, enfim, eu gostaria muito que todo mundo se preocupasse com a qualificação e a qualidade, né, dos coaches que conhece, que apresenta e que pensa em contratar. Ok. Flávio, eu acho que eu já explorei você bastante, né? Muito obrigado por você nos prestigiar. Estou muito feliz de poder te encontrar aqui e da gente falar desse assunto que, se deixar, nós vamos ficar até amanhã falando, né? Eu queria também agradecer a audiência, agradecer a todos presentes e lembrar que nós vamos continuar com mais lives, né? Até o dia 13 de agosto nós vamos ter mais lives aqui acontecendo com nossos ex-alunos proeminentes como o Flávio. Todos são proeminentes porque tiveram enfrentar 18 meses de formação, né? E muitas horas de dedicação. Então, e lembrar que nós estamos começando uma turma agora, dia 27, 28, 29, a turma 29, né? Ok? Muito obrigado, Flávio, e até Obrigado. a próxima. Até a próxima. Tchau, obrigado a todo mundo. Obrigado, gente. Até a próxima.